Olá, queridos cursistas! Vamos dar continuidade à nossa disciplina com o estudo das unidades 3 e 4 do nosso caderno didático. Fiquem atentos e aguardo vocês em nossa sala virtual para retirarem as dúvidas e colaborarem com os fóruns de discussão. Vamos lá! Aproveitamento integral dos alimentos. Como já foi comentado que é muito importante evitar o desperdício de alimentos e aproveitá-los o mais completamente possível, isso pode ser feito de várias formas cursistas, desde o planejamento do cardápio, incluindo alimentos da safra, o pré-preparo e preparo das refeições, trabalhando com per capita adequados e controlando fatores de correção, por exemplo, até o uso das sobras e alimentos em novas preparações. Na elaboração de um cardápio, é muito importante que não haja desperdício, pois o alimento deve ser aproveitado o mais completo possível. Em sua escola existe uma preocupação em relação ao desperdício dos alimentos? Como esse desperdício deve ser evitado? Caros alunos, esses são questionamentos que vocês devem levar em consideração, pois alimento jogado no lixo é dinheiro jogado fora. O aproveitamento integral dos alimentos pode ser feito de várias formas, desde o planejamento do cardápio. Lembram lá na nossa primeira unidade do caderno didático, quando falamos sobre a elaboração de cardápios? Caso tenham dúvidas, tomem nota e voltem ao caderno didático e ao fórum de discussão. Cursistas, devemos ter a consciência de que o desperdício é algo ruim e o Brasil é considerado campeão em jogar comida no lixo. Devemos nos preocupar aonde acontece esse desperdício. Se é na colheita, se é no transporte, estocagem, pré-preparo, preparo e destino das sobras. Na colheita e transporte, durante a colheita, pragas e o próprio clima podem danificar os alimentos. E durante um transporte com péssimas condições, também podem estragar os alimentos. Sendo assim, o transporte deve ser feito de maneira correta, para que não haja grande perda dos alimentos. Mas também, cursistas, devemos levar em consideração se o local de vendas dos alimentos for longe do local onde os alimentos foram plantados ou produzidos. Sendo assim, a perda será maior. O alimento sendo produzido mais próximo, a sua perda será bem menor. No supermercado, muitas frutas e verduras são retiradas das prateleiras quando estão danificadas e com aparência ruim, pois ninguém quer comprar esses alimentos. Mas há locais em que esses produtos são colocados em uma outra prateleira e vendidos a preço mais acessível, a prateleira conhecida como a famosa xepa. Na estocagem, os alimentos devem ser armazenados de maneira correta, para evitar que estrague e tenha um grande desperdício. A estocagem correta é de fundamental importância, pois até mesmo as embalagens onde os alimentos são armazenados podem interferir na qualidade dos mesmos, pois até mesmo durante o manuseio excessivo dos alimentos irá contribuir para a sua perda e sua qualidade. Não podemos apertar os alimentos. Quem de vocês não fica apertando as frutas ou verduras para saber se estão em bom estado de conservação? Vamos repensar essa ação. Outro detalhe importante são as embalagens. Até as embalagens podem prejudicar a qualidade dos alimentos. Não guarde os alimentos em embalagens estragadas e não coloque muitos alimentos misturados na mesma vasilha, para que os mesmos não sejam danificados. Embalagens danificadas podem ser portas de entrada para micro-organismos. Como já vimos, alguns micro-organismos podem ser úteis, sendo utilizados para produzir queijos e iogurtes e até mesmo cervejas. Entretanto, há outros que fazem mal à nossa saúde. Há dois grandes grupos de micro-organismos que são indesejados nos alimentos: os deteriorantes e os patogênicos. Os deteriorantes são os que estragam os alimentos, alterando o cheiro, a aparência e o gosto dos produtos. Por ocorrerem mudanças indesejadas nos alimentos, quando os deteriorantes estão presentes, muitas vezes esses nem chegam a ser consumidos. Já os patogênicos causam doenças, mas geralmente não alteram a aparência, o cheiro ou o gosto dos alimentos. Nesse caso, por ser mais difícil a percepção da contaminação desses alimentos,
é que os micro-organismos patogênicos são tão perigosos. Cursistas, aprofundem seus estudos sobre as bactérias e fungos que são nocivos à saúde. Assim, seus estudos e aprendizado ficará mais completo. No pré-preparo e preparo, as perdas acontecem até na má manipulação dos alimentos. Por exemplo, quando retiramos cascas grossas de uma batata. Uma dica é cozinhar com as cascas e depois retirar, para assim manter os nutrientes. Outro desperdício é quando jogamos alimentos muito maduros fora. Eles podem ser utilizados para outros fins. Por exemplo, um tomate maduro não servirá para uma salada, mas pode ser usado para a produção de molho, assim como as folhas das cenouras, que podem ser picadas e agregadas ao arroz, dando mais sabor e mais cor à sua produção. No destino das sobras. Ao falar das sobras, devemos ter a consciência de colocar somente a quantidade de comida que iremos comer, para que assim não aconteça o desperdício. Se você preparou uma grande quantidade e sobrou na panela, ela pode ser armazenada de maneira adequada e consumida em outro momento. As sobras devem ser guardadas na geladeira, para que possamos consumi-las depois. E engana-se quem acha que devemos esperar a comida esfriar para guardar na geladeira. As preparações, quando ficam em temperatura ambiente, são propícias ao crescimento de micro-organismos. Se sobrar alguma preparação, coloque em uma vasilha com tampa e armazene na geladeira. E muito cuidado ao descartar os restos de comida, pois se não forem armazenados e descartados de maneira correta, podem trazer ratos e baratas. A diminuição do desperdício irá consequentemente reduzir os custos, diminuindo também o lixo que é descartado, formando a consciência do direito humano à alimentação adequada e à promoção da segurança alimentar. Já que falamos de sobras, vamos analisar a diferença entre sobras e restos. São dois significados diferentes. Engana-se quem achou que essas duas palavras possuem o mesmo significado. As sobras são alimentos que foram preparados, mas não foram servidos no prato, ou seja, ficaram nas panelas ou travessas. Restos são alimentos que ficaram nos pratos, depois que a pessoa terminou de se alimentar. Sendo assim, as sobras podem e devem ser reaproveitadas, mas os restos devem ser descartados da cozinha. Quando colocamos um alimento na geladeira ou no congelador, não destruímos os micro-organismos que possam estar presentes neles. Ou seja, o resfriamento provocado pela geladeira não mata as bactérias. A temperatura desses equipamentos age reduzindo a multiplicação dos micro-organismos, ou seja, evita que sua quantidade não aumente muito. Por isso, se o alimento já estiver muito contaminado, a geladeira sozinha não poderá solucionar o problema. Assim, é importante ficarmos atentos à origem dos ingredientes utilizados para preparar as receitas e a higiene na hora do preparo da comida. Nesse ponto, vamos enfatizar que o alimento pode ser todo aproveitado e suas sobras utilizadas em outras preparações, pois às vezes jogamos fora alimentos amassados ou maduros, mas que ainda podem ser consumidos sem nenhum risco à nossa saúde. Assim, não geramos o desperdício. Em seu caderno didático, caro cursista, podemos encontrar algumas receitas com aproveitamento integral dos alimentos. Penso que seria bem bacana você reproduzir alguma dessas receitas e aprender ainda mais sobre esse conteúdo do seu caderno didático. Praticar faz bem e é sempre uma forma de fixar nosso aprendizado. Os alimentos podem ser aproveitados em sua totalidade, mesmo os alimentos que já foram preparados. Por exemplo, a carne moída pode virar um croquete, o arroz cozido pode virar um delicioso bolinho. Os alimentos que também ainda não passaram por nenhum processo de cocção podem e devem ter o seu aproveitamento feito na totalidade. A banana que foi usada para a salada de fruta pode ter a sua casca utilizada para fazer uma farofa ou até mesmo um bolo com cascas de bananas. Não somente as cascas das verduras podem ser utilizadas, mas das frutas também, caro cursista. As cascas de laranja, mamão, maracujá e melancia podem virar deliciosos doces.
Mas sempre cuidado para não pesar a mão no açúcar, pois estamos aprendendo sobre alimentação saudável e o consumo excessivo de açúcar é prejudicial à saúde. O aproveitamento de cascas deve ser bem mais explorado, já que esse material desprezado representa importante fonte de minerais e fibras para a alimentação humana. Sendo assim, a alimentação fica mais nutritiva e com um preço melhor, pois não haverá o desperdício desse alimento. Caro cursista, além de fazer esse aproveitamento na sua escola, comece a fazer isso dentro da sua própria casa. Vamos levar essa atitude para o nosso cotidiano. As folhas são fonte importante de fibras, vitaminas e sais minerais, assim como as cascas, podem e devem ser aproveitadas na alimentação escolar. Penso que vocês devem estar se perguntando, onde vou comprar cenoura se ela vem sem as folhas? Isso é um fato, pois nos supermercados ou sacolões, algumas verduras vêm sem as folhas, e isso não facilita o aproveitamento. Caso você conheça algum pequeno produtor ou alguém que tenha horta, compre esses alimentos frescos e utilize-o em sua totalidade. Assim, como as folhas de couve-flor, os talos de couve e tantas outras verduras são um prato cheio para as receitas que temos no nosso caderno didático. As sementes de abóbora, se torradas em forno com um pouco de sal, vai virar um petisco delicioso, além de nutritivo. Como vocês podem perceber no caderno didático, temos quadro que mostram os reaproveitamentos e até receitas com as sobras, mas lembrando que essas sobras devem estar em estado próprio para o consumo. As hortaliças e as verduras possuem um valor nutricional importante. E se desperdiçamos, estamos jogando saúde no lixo. Os nutrientes, vitaminas presentes nos alimentos são fundamentais para o funcionamento do nosso corpo. Pensem sobre isso. As verduras folhosas também podem ser aproveitadas em sua totalidade. Cursistas, todas essas informações sobre o aproveitamento integral dos alimentos. Nós vamos ficar atentos a duas dicas importantes. Tome cuidado para não encher o seu prato de forma exagerada e deixar restos. É melhor servir pequenas porções e repetir novamente. E vamos ensinar isso às crianças da nossa escola. Deixar um alimento estragar é desperdício, mas se o alimento já estiver estragado ou com o prazo de validade vencido, descartá-lo não é um desperdício. Nesse caso, se consumido, ele causará problemas à sua saúde. As fotos nos slides são apenas algumas receitas que podem ser feitas com aproveitamento integral dos alimentos. Brigadeiro e bolo de casca de banana, soufflé de folhas, chips de semente de abóbora e doce de casca de melancia ralada. Quem lembra das folhas da cenoura que falei antes? Que elas podem ser picadas e agregadas ao arroz. Os talos e as folhas podem e devem ser aproveitados em diversas preparações, desde sopas, farofas ou refogados. As sementes, como falei um pouco antes, são aproveitadas, pois são fontes de vitaminas e fibras. As sementes das frutas podem ser batidas juntas no suco, aumentando o valor nutricional do mesmo, pois as crianças estarão consumindo mais nutrientes de uma maneira mais saudável. Mas, cursistas, não podemos esquecer jamais dos cuidados ao aproveitarmos os alimentos integralmente. Os alimentos precisam ser higienizados de forma adequada, para que possamos utilizar todas as partes desse alimento. Vocês lembram sobre o assunto discutido na unidade 2 do caderno didático? Vocês precisam lembrar sempre: limpeza mais desinfecção é igual higienização. Caso tenham dúvidas, não deixem de rever esse conteúdo no tópico 2.1 da unidade 2 do nosso caderno didático. Devemos também ficar atentos aos fatores antinutricionais, que são alguns compostos ou grupos presentes em uma variedade de alimentos de origem vegetal, que, quando consumidos, reduzem o valor nutritivo do alimento e interferem na absorção e utilização de nutrientes se inseridos em grandes quantidades. Vocês lembram-se do exemplo do feijão que falei na nossa primeira videoaula? É um caso de fator antinutricional. Uma solução é a cocção desses alimentos, seja por vapor ou branqueamento,
aonde você ferve a água e cozinha esse alimento por alguns minutos. Tomando esses cuidados, o alimento pode ser consumido sem problema. E é sempre importante lembrar que todas as partes dos alimentos devem ser adequadamente higienizadas antes do preparo. Também é importante ficar atento aos desperdícios do dia a dia. Nada de exagerar nas quantidades de comidas preparadas, nem colocar comida no prato além do que se consegue comer. E sempre que os alimentos já prontos forem reaproveitados em outra ocasião, muita atenção ao seu armazenamento. Eles devem ser guardados em geladeiras e, antes de serem servidos, levados ao fogo para que esquentem bem, devendo ser sempre manipulados com muita higiene para garantir a nossa saúde. Agora iremos para a unidade 4 do nosso caderno didático. Pessoal, existem algumas doenças que exigem um cardápio diferenciado e é sobre esse assunto que iremos tratar agora. Continuem atentos e anotem as suas dúvidas. No fórum dessa unidade iremos fixar ainda mais o aprendizado. Caro cursista, na sua escola você já parou para pensar se existe alguma criança ou adolescente com algum tipo de doença que impeça ele de comer algum alimento? Como podemos ver no slide, a farinha de trigo, o leite e o açúcar podem prejudicar a alimentação de crianças com alguns tipos de doença. Se sua resposta foi sim, a nossa primeira pergunta, certamente a escola terá que ter um cardápio com algumas adaptações para atender essa criança ou adolescente. Vocês devem estar se perguntando, mas quais doenças? Vamos entender um pouco mais essas doenças. Saber como adaptar o cardápio da sua escola para melhor atender essas crianças ou adolescentes. E praticar preparando algumas receitas especialmente selecionadas para o caso. Uma dessas doenças é o diabetes. Sempre que comemos, o nível de glicose, que é um tipo de açúcar do sangue, aumenta, já que ela deve ser atribuída a diferentes locais do corpo para produzir energia. Em condições normais, o organismo não deixa que a quantidade desse açúcar no sangue fique alta por muito tempo. Mas a pessoa que tem o diabetes não consegue diminuir de forma normal os níveis desse açúcar sanguíneo. Deixar esse açúcar elevado no sangue traz prejuízo à saúde. Por isso, a pessoa com diabetes deve ficar atenta ao que come e principalmente à quantidade de alimento consumida. A alimentação deve ser saudável, como das pessoas normais. Consumir frutas e hortaliças e moderar o consumo de açúcar e consumir alimentos integrais que possuem mais fibras e que ajudam na redução da glicose. Para facilitar o cardápio e o controle do diabetes, é necessário fazer modificações nas receitas, como substituir o açúcar pelo adoçante, para poder comer sem perder o prazer da alimentação, mas sem exagerar. Um alimento diet ou light não pode ser consumido em excesso, e existe uma diferença entre os dois. Diet é um alimento com restrição de açúcar, sendo substituído por adoçante. E o light é um alimento com redução de gordura e sódio. Assim, podemos aproveitar os alimentos integralmente, cursistas, fazendo receitas com a substituição de ingredientes. No caso do diabetes, substituir o açúcar pelo adoçante. Uma informação importante é o excesso do sal, que devemos nos preocupar sempre. Uma outra doença é o excesso de peso, um mal do mundo moderno que atinge crianças e adultos. O excesso de peso em crianças está relacionado ao consumo de alimentos com excesso de calorias, ricos em gorduras, como salgadinhos, bolachas, doces, balas, refrigerantes. Alimentos que são super atrativos para as crianças, mas devem ser consumidos com muita moderação. O consumo em excesso desses alimentos podem prejudicar o crescimento e desenvolvimento das crianças, pela falta de nutrientes e vitaminas, e assim levar à obesidade. Quanto mais cedo percebemos que a criança tem excesso de peso, melhor iniciar o tratamento para a criança não se torne um adolescente e um adulto obeso. Assim como o diabetes, a obesidade pode determinar complicações à saúde, como aumento da pressão arterial, dores causadas pelo sobrepeso e até mesmo modificações na postura.
Além de que a criança pode sofrer com questões psicológicas por preconceito de outras crianças. A obesidade infantil é algo muito sério e que não podemos deixar de falar. Atenção, cursistas! O cardápio de uma pessoa com obesidade precisa ser adequado, de forma que sua alimentação possua menos gorduras e menos açúcares. Como falamos anteriormente, são alimentos que estão no topo da pirâmide e devem ter um consumo evitado. Tomando esses cuidados e consumindo mais frutas e verduras, a sua alimentação ficará mais saudável. Fiquem atentos a essas informações. Se o cardápio da sua escola for saudável e o ambiente escolar promover uma alimentação saudável, isso ajudará as crianças, jovens e adultos que tenham peso normal e também as que estiverem com excesso de peso. Assim, as crianças, jovens e adultos, nestas condições, precisarão apenas de uma atenção quanto às quantidades das refeições e também a boas práticas de atividades físicas com orientação de bons profissionais para ajudar nessa assistência, como médicos, nutricionistas e educadores físicos. Uma outra doença que pode prejudicar as crianças é a doença celíaca, uma doença que atinge a cada dia mais pessoas. A doença celíaca é uma intolerância ao glúten, que é uma proteína presente no trigo, no centeio, na cevada e na aveia. O organismo da pessoa celíaca reconhece o glúten como estranho, reagindo contra o glúten e produzindo substâncias que causam lesões intestinais. Essa doença provoca mau aproveitamento dos nutrientes dos alimentos, interferindo na perda de peso, mas também podem retardar o crescimento dessa criança. A melhora do quadro da doença só ocorre com a retirada do glúten. Dessa forma, as preparações devem ser feitas sem farinha de trigo, que poderá ser substituída por fécula de batata, amido de milho, farinha de arroz, para que a pessoa celíaca não sofra com problemas causados pelo glúten. Uma outra doença que pode atingir as crianças é a intolerância à lactose. Algumas pessoas apresentam desconforto, como vontade de vomitar, dores na barriga, diarreia e gases ao consumir o leite. Isso acontece pela dificuldade do organismo digerir o açúcar do leite, que é a lactose. Na intolerância à lactose, existem alguns graus diferentes de intolerância, pois cada pessoa tem uma reação. Algumas pessoas não sentem nada ao beber o leite, mas pode acontecer ao consumir queijo ou iogurte. Já outras pessoas não toleram os derivados. Para uma melhora no quadro da doença, é necessário retirar o leite e os derivados e fazer a substituição do leite nas preparações por água ou algum outro líquido. Atualmente no mercado podemos encontrar leite, leite condensado e outros derivados já sem a lactose, sendo uma alternativa para as pessoas com essa doença, pois a falta desses alimentos implica no consumo de cálcio, presente no leite e seus derivados, devendo estimular o consumo de crianças de outros alimentos, como brócolis, couve, espinafre, sardinha e o gergelim, que são ricos em cálcio, para substituir o consumo do leite. Chegamos ao final da videoaula, queridos alunos. Foi muito bom poder colaborar com o curso Técnico em Alimentação Escolar. Espero que possamos colocar em prática o que estudamos aqui. Aguardo vocês no ambiente virtual. Façam a escrita do capítulo do memorial, participem dos fóruns e não esqueçam de registrar com fotos as atividades da prática de estágio supervisionado. Assim, o tutor presencial pode colocá-las no Fórum Café. E participem dos fóruns. Um forte abraço a todos e até uma próxima oportunidade.